Paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Estamos aqui nesta manhã para meditar mais um pouco da palavra de Deus. Eu os convido a abrir as vossas Bíblias. Estou com a Bíblia aqui em mãos. Primeira Epístola Universal do Apóstolo São João, capítulo 1. Versículo: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos apalparam, e a palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, e qual estava com o Pai, e a nós foi manifestada. Aqui o apóstolo está falando da vinda de Jesus Cristo aqui na terra. Nasceu, se manifestou, a palavra da vida se manifestou em nosso meio. Ele disse que nós a vimos, nós contemplamos, tocamos na palavra da vida. A Bíblia diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, tá? Olha aqui, ó, versículo 3. O que vimos e ouvimos, para que também vos tenhais comunhão. E a nossa comunhão verdadeiramente é com o Pai e com o Filho chamado Jesus Cristo, tá? Então veja bem, Jesus veio aqui na terra para nos dar a salvação. Os apóstolos viram Jesus Cristo, nós na nossa época não vimos, mas a Bíblia nos dá uma referência muito boa. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Os apóstolos viram Jesus Cristo. Nós, na atual dispensação, não vimos Cristo, mas sabemos que Ele existe pela Sua palavra, pelo testemunho, pela história universal. Sabemos que Jesus passou por essa terra e aí nos deixou um legado muito importante. Qual que é o legado? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o Evangelho, tá certo? Então nós vamos continuar aqui no versículo 2, do capítulo 2. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Olha aqui, explica o fato de que o Senhor nos salva do pecado. Mas no pecado, essa passagem diz que, como crente, nós devemos encontrar a cruz de Cristo. Pecamos, tá? Pedimos perdão, adoramos a Deus e Ele perdoa os nossos pecados. Então, se você está em dúvida aí quanto ao seu pecado, peça perdão para Deus, porque Ele é grandioso em perdoar, tá bom? Versículo 2. Essa é a propiciação, essa é a satisfação por nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados de todo mundo, tá? A satisfação é que os homens venham e se arrependam dos seus pecados, entendeu? Tem uma vantagem muito grande em se arrepender, entregar a sua vida para Jesus, entendeu? E sentir-se perdoado dos seus pecados, tá? Aquele alívio na alma, aquele alívio no coração, é a satisfação do pecado perdoado. Faça uma pausa aqui, dá um like aí, se inscreva no nosso canal. Estamos começando, o canal é novo, nos ajude aí, quebra o galho aí, tá bom? Dá um like, compartilhe e se inscreva no nosso canal, amém? Estamos falando a palavra de Deus, tá? Continuando aqui, 1 Epístola de São João, capítulo 2, versículo 3, tá? E nisso sabemos que o conhecemos. Refere-se à segurança. Conhecer a Jesus é ter segurança na sua salvação. Se guardarmos os nossos mandamentos, entendeu? Como nós guardamos nosso mandamento? Nós sabemos que só na cruz de Cristo nós temos segurança, satisfação, aleluia, através da nossa fé, tá? Ao crer assim, Cristo viverá através de nós, por meio da pessoa do Espírito Santo, e os mandamentos serão guardados, referindo-se à plenitude total do Espírito Santo na nossa vida, tá bom? Versículo 4, aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não há verdade, entendeu? Se as nossas afirmações não correspondem
com o nosso proceder, estamos sendo mentirosos, entendeu? Então devemos sim andar em conformidades com os mandamentos da palavra de Deus, tá? Se a pessoa professa uma coisa e faz outra, ele é mentiroso, ele não está sendo correto. É o que a gente vê muito aí pelo mundo, mas você que está ouvindo essa palavra, que essa palavra chegou até você, lembre-se, tá? Ande de acordo com a palavra de Deus. Aceite Jesus como seu Salvador, tá certo? Aceite. Versículo 5. Mas aquele que guarda a sua palavra, tá? Sempre fazendo da Bíblia nossa regra de fé, tá certo? Que guarda a sua palavra. O amor de Deus verdadeiramente está nele aperfeiçoado, tá? E nisso conhecemos que estamos nele. Olha que beleza. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou, tá? Andar como Jesus andou, em obediência, em retidão, tá bom? Então, esse pequenino estudo da palavra de Deus é para que você venha ter interesse mais e mais em obedecer a Cristo, tá bom? Que Deus abençoe. Pense nisso.